Glória a Deus, aleluia, Jesus. Adorar a Deus, como José teve um sonho e sonhou, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A igreja também, nesse projeto de Verdade, vida, ó Deus, aleluia, os seus Jesus. sonhos irão ser realizados pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vai poder contar os seus sonhos realizados pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia, Você está Jesus. agora nesse projeto, amém? Aleluia, Glória a Deus, Deus está conosco. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu, esperou a Promessa, fez a porta abrir.
olhos por mim. Aleluia, Jesus. Sabes do meu coração, conheces meu deitar e o meu agir. Sabes quando vou cair, me livra do mal. Sei que estás comigo, Senhor, através do teu Espírito. Me fortaleça e me faz viver melhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não me deixes, não me deixes, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não me deixes, não me deixes, Espírito Santo, não me deixes. Me dê tua mão, me ajude. Sabes do meu coração, conheces meu deitar e o meu agir. Sabes quando vou cair, me livra do mal. Sei que estás comigo, Senhor, através do teu Espírito. Me fortaleça e me faz viver melhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não me deixes, não me deixes, não me deixes. Espírito Santo, diga Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não me deixes, não me deixes, Espírito Santo. Glória a Deus. Meu amigo, não me deixe. Se eu pensar em cair, me dê tua mão, Espírito Santo, me levante, me sustente. Não me deixe, 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 não me deixe. Me ajude. Glória a Deus. Não me deixe. Glória a Deus. Vamos colocar sobre os pés, irmãos. Glória a Jesus. Está gostoso estar, irmãos. Glória a Deus. Agora nós vamos entrar no período da palavra. Deus. Mas antes, você que trouxe a sua oferta, preciso te ouvir Meu Deus, tudo é para o que Ele tem para me falar. abençoa. Mas eu preciso de ouvir o que o Senhor tem para me dizer, Pai querido. A minha alma nesta noite, meu Pai, Abençoa. se encontra sedenta, Pai querido, necessitada, Senhor Jesus Cristo, de beber da água, Pai querido, que vem do céu, Pai querido, do rio de água cristalina de Apocalipse 22:1, Pai querido, que eu tenho certeza que vai ser derramado, Pai querido, nesta noite, sobre nossa vida, Pai. Senhor, tocou cada coração, meu Pai, nas tuas mãos. Agora eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha, Pai bendito, fazer com que cada um, ó Pai, esteja voltado com seus ouvidos aguçados
maior, que vai, ó Pai, saciar, Senhor, nossa vida, para nós aguentarmos, ó Pai, no dia de 2016, porque a sua própria palavra diz, ó Pai, que vai ser pior do que 2015. Então que o Senhor possa nos dar força, ó Pai, coragem, ó Pai, para estarmos diante de Ti, ó Pai querido, e não se esquecer, ó Pai querido, que sem clamar ao Senhor, as coisas que estão escondidas em Ti não será revelado, ó Pai. Então toma cada vida nas Tuas mãos e seja conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos aplaudir o Senhor. Pode se sentar. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Eu me senti tanto em casa que cheguei a voltar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como o pastor William falou, eu trago aqui um abraço do pastor Francisco, do nosso pastor, que na verdade seria ele que tinha que estar aqui hoje, né? Não tem doido mesmo, não é assim, né? Agora, né? Aleluia! Mas como ele falou com o pastor William, o João Vitor, que é um dos sobrinhos dos netos dele, teve que fazer uma operação, e o único dia que encontraram foi o dia de hoje, lá em Itapebuna. Então ele foi hoje mesmo, agora já está retornando, já deve estar chegando ali para a altura de Macaé. E aí ele pediu para que eu pudesse estar trazendo uma palavra, né, representando aí nesse lugar. Estou feliz mais uma vez de estar aqui com os irmãos. Aleluia. Já quero pedir perdão também ao Ministério de Louvor da igreja, né? Ter tocado ali o violão de cabeça para baixo, ali na prova, né? Não trouxe o meu, é castigo, né? Eu não consigo ficar parado na igreja. Eu saí de casa e falei assim, vou lá só para pregar. Minha esposa está aqui de prova, minha mãe, vou lá ficar quietinho, sendo. Mas não tem jeito, a gente vê um negocinho, se tiver um pandeiro, a gente toca. Se tiver um violão, a gente toca também. Não, pandeiro eu tô brincando. Quando eu cheguei numa igreja lá em Bacaxá, os caras pediram para eu queria tocar um pandeiro. Eu falei, não, pandeiro comigo não dá não. Aí é demais. Mas o chucalinho acho que ainda vai. Amém, irmãos? Então, o pastor pediu para eu estar ministrando a palavra do Senhor essa noite para os irmãos. E de ontem para hoje eu estava pensando naquilo que eu traria de palavra para os irmãos. Nós estamos aqui numa campanha de 12 dias, não é isso? Consecutivos da palavra do Senhor, estudando sobre desafio, recebendo de Deus palavras de ânimo, de exortação, para que nós venhamos a cumprir o desafio de acordo com o propósito que Deus tem para a nossa vida. E como eu falei na semana passada, todos nós temos desafio. Sejam eles espirituais, sejam eles da esfera natural, mas nós buscamos isso, isso é prazeroso e é de Deus para a nossa vida, que nos motiva a caminhar, nos motiva a lutar por algo a mais. Nós bem sabemos também a crise que o Brasil tem vivido nesse tempo, nesse ano de 2016, nós também, os economistas estão dizendo que vão ser um ano muito difícil, mas também eu creio no Deus que nós servimos. E é Ele que nós precisamos nos colocar e nos prostrar, reconhecer em todo o tempo que Ele é soberano sobre nossas vidas. E se venhamos a passar por lutas e dificuldades, ou sucesso, seja o que for que Ele quer que venhamos a passar, que nós venhamos a passar nele. Eu lembro de uma época que estava discutindo muito a respeito do homossexualismo. Que agora as igrejas vão fechar. E uma vez Deus acalentou meu coração, falou assim, olha, você não tem que se preocupar com os homossexuais que vão entrar na igreja. Você tem que se preocupar em ser crente. Você tem que se preocupar em ser cristão. O cristianismo não vai acabar se nós fecharmos as portas da igreja. O cristianismo não vai acabar se nós não pudermos mais pregar com o microfone. O cristianismo vai acabar quando a fé que está dentro de nós, ela acaba, ela se apaga. Então, uma vez que nós somos inflamados pelo Espírito Santo de Deus, temos a chama do Espírito Santo de Deus ardendo na nossa vida, o cristianismo não vai acabar, porque os planos e os propósitos de Deus, eles vão se cumprir. Aleluia! Na mensagem que o irmão trouxe aqui, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, também ninguém abre. Mas eu quero dizer que nessa noite, Deus tem uma porta aberta para ti. Glória a Deus! Para você ganhar o desafio que você colocou no teu coração, mas talvez essa seja uma porta de Deus para a tua vida, para que você possa alcançar algo nele. Amém? Então, pensando nesses 12 dias de propósito, eu creio em tantos desafios que foram colocados aqui para nós. Eu lembro que no meu da semana passada eu falei sobre pregar a palavra de Deus. Não sei qual foi o desafio que mais tocou e motivou o teu coração para buscar nessa noite, nesse ano de 2016. Mas eu comecei a pensar um pouco sobre a história do povo de Israel, quando saiu lá do cativeiro do Egito, e aí então caminhou para adentrar a terra de Canaã. Quantos desafios aquele povo eles tiveram?
diante de um mar que estava fechado, um exército inimigo atrás, e aí então só existia um único lugar para se passar, que era o mar. Provavelmente muitos deles não sabiam nadar, porque todo mundo mora no deserto. Estava lá no Egito. Então Deus falou: não, vocês vão passar com os pés secos. Então eu vou fazer o mar se abrir para que você passe. Nós vamos olhar todo aquele povo através, mediante a manifestação do poder de Deus. A gente vai ver o seu líder Moisés recebendo do próprio Deus, falando, conversando com o Senhor em meio a sarça ardente. A gente vai ver o cuidado de Deus em meio ao seu líder, quando ele sobe no Sinai, Deus fala com ele para que ele pudesse escrever nas tábuas os mandamentos do Senhor para aquele povo. Não diferente disso, a gente vai ver não só Deus falando com a liderança, com o pastor, mas Deus também falando com a igreja. Quando ele caminhava, enquanto aquele povo ia no sol escaldante do deserto, com uma nuvem de fumaça à frente, e à noite com uma coluna de fogo, a gente vai ver Deus, o próprio Deus, alimentando aquele povo. Aleluia. Descendo o maná ali, e ainda a ordem de Deus é: não guarde. Imagine, irmão, no meio da crise do ano de 2016, você recebendo, vamos dizer assim, 100 mil reais para gastar no dia, e aí você gasta aquilo ali, você entende que é de Deus, e ele fala para você assim: olha, só use o necessário, no mais você não guarde. Imagina como é isso. Muitos de nós iam falar assim: é o diabo que está falando. Isso não é Deus, não, isso é o diabo, né? Mas era Deus, porque Deus queria ser o Deus daquele povo. Aleluia. Deus queria que aquele povo pudesse trazer, Deus queria ser o provedor, aquele que traria o cuidado para eles. Então o povo vivia de tempo em tempo, de fé em fé, de glória em glória, na presença do Senhor. Aleluia. E Deus alimentava aquele povo. Você não vê na história do povo no trajeto da terra de Canaã, a terra prometida, você não vê a roupa deles se desfazendo, os sapatos se desfazendo, as sandálias se desfazendo. Você vê em todo o tempo Deus manifestando o seu poder e a sua graça. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que poder e graça? Porque a manifestação de Deus era sobre aquele povo, mas a graça também era, porque era um povo de coração duro, era um povo de dura cerviz, era um povo que as coisas se distanciaram um pouco daquilo que de fato eles queriam para a vida dele, entendiam como algo, vamos dizer assim, como um sucesso para a vida deles. Eles se afastavam do Senhor, e aí Deus ainda assim se manifestava com graça. Aleluia. E Deus foi levando, direcionando aquele povo 40 anos naquele deserto. Talvez são 12 dias aqui na presença do Senhor de desafio. Quantos desafios Deus lançou aqui para a nossa vida, não só para a liderança dessa igreja, para os diáconos, para aqueles que ministram, mas também para todos nós. Porque Deus, hoje existe o sacerdócio universal. O mesmo Deus que falou com Moisés também falou com o povo. O mesmo Deus hoje que ministra numa liderança, ministra para a igreja. Glória a Deus. Então nós, quantas coisas Deus falou através dos profetas aqui para as nossas vidas. Aleluia. E vamos colocar esse 12º dia, o fechamento dessa campanha, como aquele momento quando o povo caminhou 40 anos no deserto e agora está diante da terra prometida para tomar posse, para alcançar a vitória, para de fato Deus cumprir aquilo que realmente Ele colocou no coração deles como um desafio. E aí, para tanto, eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo lá no Números. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Bendito seja o teu nome. Glórias a Deus. Números no capítulo 13. Não sei se colocar de pé, mas sempre em reverência à palavra do Senhor que está sendo ministrada nessa noite para nós. Aleluia, capítulo Jesus. 13, a gente vai caminhar um pouco do 13, vamos passar um pouco para o 14, para ganharmos tempo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Glória o a nome do Deus. Senhor por isso. Números capítulo 13. A gente vai caminhar um pouco até o 14. Calma, nós não vamos ler o 13 e o 14, mas vamos apenas destrinchar algumas coisas. Amém? Não é vigília. Você achou então? Glória a Deus, é bem forte, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 13, do versículo 1 ao 3, disse assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos
filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Agora vamos lá no versículo 21 até o 30. E aí, por que nós não vamos ler esses versículos aqui à frente? Porque vai falar de cada líder, né, dentro de cada tribo. Então nós vamos passar um pouco, vamos lá para o versículo 21 e diz assim: assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortavam os filhos de Israel. Cortaram os filhos de Israel. 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E aí então no capítulo 14, versículos 6 e 9, lá no capítulo 14 vai dizer assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não temais. Não teme, pastor. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que essa palavra possa adentrar no nosso coração, diante do propósito que Ele quer para as nossas vidas desse ano, e diante do propósito que Ele quer para essa igreja desse ano. Que isso é muito importante para nós também. Então, irmãos, como a gente bem falou aqui numa introdução bem rápida, a gente vai ver que o povo, não só, Deus não era só com Moisés, mas também era com o povo, e aquele povo caminhou 40 anos no deserto. E a gente vai ver que a partir do capítulo de número 13 de Números, o povo está diante da conquista dessa terra tão maravilhosa. E aí então Moisés chama 12 homens e fala: olha, vamos espiar a terra. Até aí tudo bem, até aí a história se desenvolvia de uma maneira muito natural. Mas só que diz a palavra que 40 dias eles foram para espiar essa terra. Tamanha terra de 40 dias e caminhando. E nesse período, no retorno desse povo, desses 12 príncipes que ali estavam, a gente vai ver que 10 desses homens, eles trouxeram um relatório ruim. E apenas 2 trouxeram um relatório bom: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Glória a Deus. Irmãos, quando eu paro para pensar nisso, eu meditando a respeito daquilo que nós falaríamos nessa noite, pensaríamos, eu estava olhando, eu pensando, o mesmo Deus que manifestou naquele deserto, todos aqueles homens ali presenciaram a glória de Deus. Todos aqueles homens ali experimentaram a presença de Deus. Aleluia. Todos aqueles que estavam ali desfrutaram do poder, comeram do maná, foram refrescados pela nuvem de fumaça, foram aquecidos pela coluna de fogo. Todos esses homens que caminharam no deserto, todos aqueles homens que ali estavam, eles também presenciaram o mar se abrindo lá no Egito, no Mar Vermelho. Agora, diante desse quadro, aquilo que nós lemos aqui, o que foi que aconteceu aqui para que 10 desses homens pudessem temer, e apesar de olhar e ver que a promessa de Deus se cumpria, de fato, olha, essa terra é boa, essa terra é uma terra que manda leite e mel,
pequenez, mas a grandiosidade do tamanho dos seus inimigos. O povo de Israel começou a se achar como um gafanhoto, e olhando para aqueles homens como gigantes. Mas Caleb e Josué, contrário a isso, eles foram fiéis à promessa. Eles foram fiéis àquilo que Deus já tinha falado lá em Abraão, para Abraão, quando falou assim: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que te mostrarei, e ali te abençoarei, te farei uma grande nação. Aleluia. Ou seja, o povo de Israel, na verdade, o que nós estamos vendo aqui no capítulo de número 13 e 14 em diante, é o cumprimento da profecia para o povo de Israel. Glória a Deus. Aleluia. E aí era o mesmo Deus que falou com Abraão, com Isaac e Jacó. Era o mesmo Deus que estava agora libertando o seu povo do cativeiro. Glória a Deus. E aí então agora, diante da promessa, diante do cumprimento da promessa, diante daquilo que Deus de fato tinha falado, e tanto tempo já havia profetizado, e agora estava para se cumprir naquele povo, o povo agora teme. O povo agora se esmurece. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que na igreja nós temos vários tipos de crentes. Na igreja nós temos vários tipos de fé. Nós temos muitos aqueles que, quando nós estamos diante de Deus, estamos recebendo a bênção de Deus, estamos recebendo os benefícios. Tem um louvor que fala: não quero suas mãos, né? Quero saber só se eu tiver tua presença. Ou seja, tem muita gente que está, enquanto está recebendo das mãos de Deus, enquanto está recebendo os benefícios do Senhor, estão alegres, estão jubilantes, mas no momento da dificuldade, no momento da provação, quando o Senhor vai nos provar, não por aquilo que nós recebemos, mas por aquilo que temos no nosso coração, muitos dentro da igreja escurecem e abandonam sua fé. Mas nessa noite eu falo para Caleb e Josué nessa noite. Nessa noite eu falo para aqueles que, mediante a dificuldade, eles vão se permanecer firmes naquilo que o Senhor determinou para a vida deles. Glória a Deus. Agora, o que mudou tanto para que aqueles 10 homens tivessem um único relatório: olha, nós não vamos conseguir. Interessante, querido, que ele vai falar aqui, lá no capítulo 13, acompanhe comigo na leitura, no versículo do 21. Aleluia. Lá no versículo 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra. Olha o relatório daqueles 10. Olha, Moisés, nós fomos à terra a que nos enviaste, e olha, realmente, era verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dela. Ou seja, aquilo que tinha se profetizado, aquilo que era algo de Deus para a vida deles, olha, realmente isso está legal, está certo, está batendo. Mas no versículo 28 existe um porém. Olha que ele diz: mas o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Irmãos, esse porém aqui é um mudar, é uma virada, vamos dizer assim, de prazer na história desse povo. Verdade. Enquanto Moisés estava ali ouvindo, falou assim: olha, realmente, Moisés, a terra é boa, emana leite e mel, olha, é de Deus. Mas fala: olha, mas é mais, porém, entretanto, todavia, existem homens lá que são fortes, são poderosos. Vimos também ali os filhos de Anak. Ou seja, eles olharam para a dificuldade, mas não olharam para a promessa do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para a tua vida nessa noite, no ano de 2016, pode tudo correr bem, pode tudo fluir maravilhosamente bem, mas no momento crucial, no momento de você receber de Deus, não pense que vai ser mil maravilhas, mas vai ser muita luta, vai ser com muita dificuldade, mas a diferença vai fazer em onde nós colocamos os nossos olhos. Se é na dificuldade ou se é no Senhor que nos capacita e nos prometeu, porque fiel é aquele que prometeu. Deus, aleluia. Irmãos, é isso, a diferença aqui de Caleb e Josué para aqueles 10 espias é que aqueles homens estavam olhando para a dificuldade, olharam para os gigantes que estavam diante deles, mas Caleb e Josué, eles foram fiéis à promessa do Senhor. Aleluia. Enquanto aquele povo estava se achando pequeno, enquanto aquele povo estava se achando inútil, Caleb
então, e Josué, eles falam o contrário. Ele diz, lá no capítulo 14, versículo 7, eles vão dizer assim: olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Verdade, Glória a Deus. Perceba, irmãos, que a visão de Caleb e Josué não estão na dificuldade, Glória a Deus, aleluia. mas estão na promessa do Senhor. é verdade. Estão no servir ao Senhor. Aleluia. Ele não disse aqui, né? Olha, o Senhor vai se agradar, como muitas vezes a gente fala. A gente acha que Deus é um boneco nas nossas mãos. Deus tem que nos abençoar. Eu já vi muito pregador usando isso. Deus tem. Porque se você dar o dízimo, Deus tem que te abençoar. Deus não tem que te abençoar, não. Você tem que dar o dízimo, mas Deus não tem que te abençoar. Aleluia. Mas se Ele quiser, Ele vai te abençoar. Deus. Também é uma lição para esse fechamento. Talvez aquilo que está no teu coração, Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, nesse ano de 2016, você vai continuar firme e fiel na presença dEle? Aleluia. Você vai ser como esses 10 que abriram mão, mas olha, isso é mentira, isso é balela. Ou será que você vai permanecer firme na presença do Senhor? Caleb e Josué, eles desfrutaram, eles adentraram a terra prometida, mas eles falaram, ao relatório deles, eles falaram mediante o povo: se o Senhor se agradar de nós. E aí no versículo 9 ele vai falar assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Aleluia, Jesus. Queridos, diante da dificuldade, diante do problema, não tema. Permaneça firme no Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Enquanto os 10 estavam com os olhos no problema e sua atual aparência, os outros 2 estavam com seus olhos no Deus. Que glória a Deus. Aleluia, Jesus. Querido, hoje você está aqui nesse lugar. Faltou uma sandália para você vir aqui? Faltou gasolina naquele que veio de carro? O pneu da bicicleta furou? A roupa, você não encontrou roupa no teu guarda-roupa? Se você está aqui hoje, é porque Deus responde sobre a Aleluia. Glória a Deus. Você, quando acordou, a primeira coisa que você fez foi o quê? Não é escovar dente, mas é respirar. Na verdade, você já estava respirando, ou seja, Deus já estava cuidando de ti. Aleluia. Então, quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz é o ar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse é o maior milagre de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é motivo de sobra para nós adentrarmos a presença do Senhor, glorificando a Ele. Verdade a Deus. Essa é a maior glória. Essa é a maior promessa de Deus. É o fôlego da vida para mim e para a tua vida. Aleluia. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Verdade. Repita comigo: o justo viverá por fé. Como é que o justo vive? Por fé. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Aleluia. Se a nossa fé está na Dilma, se a nossa fé está no nosso trabalho, se a nossa fé está no nosso esposo, na nossa esposa, no nosso pastor até mesmo, não é fé, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Aleluia, Jesus. Querido, talvez você não esteja enxergando a tua vitória, talvez você não esteja enxergando o caminho para você adentrar na tua bênção, mas mediante aos olhos da fé, você tem que crer que algo já não vai acontecer, mas algo já aconteceu. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que tudo já estava feito desde antes mesmo da criação de todas as coisas, antes mesmo do fundamento da criação da terra. Ou seja, toda a nossa vida, ela já está pré-determinada por Deus. A nossa vitória já está determinada por Deus, querido. Deus já escreveu lá na eternidade. Aleluia. A tua tribulação, a tua luta, aquilo que você está passando hoje, Deus já falou lá e já preveu isso. E hoje Ele quer que nós venhamos simplesmente nos colocar de pé e firmes na presença dEle. Aleluia. Para que Ele possa encontrar fidelidade no nosso coração. Glória a Deus. Nós de fato venhamos a tomar posse daquilo que Ele tem. Você quer tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida? Glória a Deus. Você quer tomar posse? Então se coloque de pé. Deus, não agora, mas espiritualmente falando, né? Deus, Ele não chama e não usa aquele que está prostrado, aquele que está cabisbaixo.
colocamos à disposição para Ele. Amém? Se a fé é o elemento de Deus para que possamos possuir suas bênçãos, ou seja, para recebermos a bênção de Deus, nós temos que usufruir, possuir fé, e fé é dom de Deus, nós devemos pedir isso a Ele. Então eu entendo também que a incredulidade não nos permite tomar posse do que Deus tem para nós. Aleluia, Jesus. Eu vou dizer mais uma vez, se a fé é o elemento de Deus para a nossa vida, para que venhamos a tomar posse daquilo que Ele tem para nós, ao contrário disso, eu entendo também que a incredulidade não nos permite tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Todo momento que você tem, todo momento que você deixa a incredulidade bater no teu coração, seja ela de um parente que você está aqui orando para que se converta, seja ela de uma bênção que talvez possa trazer um crescimento espiritual para a tua vida, seja ela na área que for, quando você usa o elemento da fé, quando você entende a fé no Senhor e crê tão somente nele, olha, eu quero te dizer que você está no caminho para receber aquilo que Deus tem para você. Mas todo momento que você esmurece, todo momento que você deixa a incredulidade adentrar no teu coração, é mais uma derrota, não do Senhor, mas da tua vida propriamente dita. Porque Deus não deixa de ser Deus, como o irmão cantou aqui. Glória a Deus. Mas esse povo aqui, os 10 que murmuraram, os 10 que olharam para a dificuldade, eles recuaram, eles morreram, pereceram como castigo de Deus. Mas aqueles dois, Caleb e Josué, e mais o seu povo, eles adentraram a terra prometida. Aleluia, Jesus. Porque eles creram naquilo que o Senhor Glória a Deus tinha para a vida deles. Verdade, às vezes nós deixamos de crer naquilo que Deus tem para a nossa vida, seja um ministério, seja um chamado. Talvez você, na tua conversão, Deus falou, olha, vai fazer um seminário que você vai ser pastor. Talvez na tua conversão, Deus falou assim, olha, eu vou te usar em meus louvores. Olha, eu vou te usar para converter toda a sua família. E aí talvez pela dificuldade, pelo momento que às vezes a própria vida coloca sobre nós, e às vezes até Deus mesmo nos colocando sob provação, porque na provação que nós somos aprovados, e aí então nós esmorecemos, nós deixamos a incredulidade adentrar no nosso coração, e aí nós perdemos a nossa bênção, nós perdemos a nossa vitória, nós deixamos de adentrar aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Diga comigo assim, misericórdia. Fala assim, Deus acrescenta ao meu coração fé. Querido, nós vamos olhar para o povo aqui, e quando a incredulidade bate, a primeira coisa que lembramos é do nosso passado. A gente vai ver que esses 10 aqui, eles estavam firmes, estávamos fiéis, mas no momento quando eles começaram a olhar aquela dificuldade, olhar aqueles gigantes, eles reclamaram, começaram a murmurar para Moisés, por que se você nos tirou de lá do Egito? Por que você, olha, nós vamos voltar para lá, nós vamos querer a escravidão, vamos querer ser escravos de novo, porque aqui está muito difícil. Querido, quando a incredulidade, quantos de nós, talvez você conhece, talvez você já passou por isso, quando se tornou uma pessoa incrédula, a primeira coisa que você fez, ou alguma pessoa que você conheça, o que ela fez? Foi abandonar a fé, abandonar o Evangelho, sair dos caminhos do Senhor. Quando a incredulidade ela bate, a primeira coisa que nós lembramos é do nosso passado. Mas, querido, é muito melhor nós servirmos com muita luta e dificuldade ao Senhor, sendo fiéis a Ele, para entrarmos a uma terra prometida, a uma terra permanente mel, porque vivemos na liberdade do mundo, comendo as cebolas que o mundo nos dá para comer. Verdade, meu Deus. Esse povo, em certo período aqui, quando estava ali na tribulação, querendo se afastar de Deus, eles comiam, eles lembraram da cebola. Deus dava o maná, Deus dava codornizes para que eles comessem, eles estavam lembrando das cebolas que comiam lá atrás. Quando a incredulidade bate no nosso coração, a primeira coisa que lembramos é do nosso passado. Mas a fé é o fator que faz com que venhamos a avançar a cada dia e experimentando das bênçãos do Senhor. Aleluia. O justo, querido, viverá por fé. Glória a Deus. E de glória em glória. Aleluia, Jesus. E uma coisa que eu faço, uma pergunta que eu faço para você: como é que está a sua vida espiritual? Aleluia. Não estou falando da carteirinha de membro que você tem da igreja. Eu não estou falando do ministério que você tem. Eu não estou falando do seminário que você faz.
da confissão que você fez publicamente da tua fé. Mas eu estou falando da tua vida espiritual. Eu estou falando daquele lugarzinho que é onde Deus fala e Deus transborda. Eu estou dizendo naquele lugar onde Deus encontra a fé, e aí então nós venhamos a experimentar aquilo que Deus tem para nós a cada dia. Às vezes é triste nós olharmos pessoas que só contam aquilo que aconteceu no passado. Ah, no meu tempo, olha, no meu tempo eu levantava a mão e todo mundo caía. Ah, no meu tempo eu repreendia demônio. Ah, no meu tempo eu pregava. Ah, teu tempo é hoje, querido. Aleluia. Teu tempo é hoje. Glória a Deus. Teu tempo é hoje. Mas você precisa alimentar a fé e tirar essa incredulidade do teu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E às vezes Deus quer sacar algumas pessoas desse meio aqui. Às vezes Deus está falando, de repente, sim, eu entendo que Deus fala com todos, Deus está falando com todos, mas eu creio também que Deus, Ele fala e toca de maneira especial em alguns corações nessa noite. Aleluia, Jesus. Que talvez está perdendo a fé, que talvez tem vivido uma vida de incredulidade, tem vivido uma vida cabisbaixa, triste, sem experimentar as bênçãos do Senhor. Mas nessa noite o Senhor quer nos avivar. Glória a Deus. No fechamento dessa campanha, Deus quer fazer com que nós venhamos a fechar com chave de ouro. Aleluia. Que venhamos a sair desse lugar cheio da presença dele, para buscar de fato aquilo que Ele quer para a nossa vida nesse mundo. Que possamos tomar posse da nossa vitória, Aleluia, por meio unicamente da fé. Glória a Deus. Não é a crise do Brasil que vai tirar, vai fazer com que você perca a tua bênção. Não é a dificuldade na tua casa que vai fazer com que aquela pessoa que você está orando, você está colocando diante do Senhor, não venha se converter. Não é nada, querido, mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Aleluia. Nós precisamos avivar esse dom que o Senhor está dentro de nós. Nós precisamos buscar isso, querido. Essa presença do Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ela está no teu coração. Glória a Deus. Nós venhamos a nos prostrar, reconhecer verdadeiramente. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Aleluia. Portanto, se a tua fé está fundamentada em coisas, não é fé. Não é a fé salvadora, não é a fé que move montanhas, não é a fé que é produzida e gerada no nosso coração, a ponto de que nós venhamos a transformar as coisas através de uma palavra, através de uma autoridade de Deus otorgada a nós. Não é, aleluia! Eu não estou falando aqui da fé que você tem e que você vai ter para terminar a tua faculdade. Isso também é fé, mas é uma fé natural. O macumbeiro tem. Lá em segundo piso fica mais fácil, né? O macumbeiro tem. O espírita tem. O ateu tem essa fé. Mas eu estou falando da fé que move montanhas. A fé que não faz com que nós venhamos a esmorecer mediante os gigantes que se colocam sobre nossas vidas. Mas a fé que nos faz sobrepor a todas essas coisas e nos torna mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Quando nós falamos de gigante, eu lembro também da história de Davi e Golias. Aquele gigante estava desafiando o povo de Israel. Falou, quem vem? E aquele menininho foi, mas não foi em nome dele, foi em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos pobres. Nós não temos força, como o irmão leu. Nós não temos, nós somos fracos. O povo de Israel nunca foi um exército poderoso, mas Deus sempre foi com eles. Aleluia. Eu lembro da história de Gideão. Gideão, olha, levanta o exército. Oh glória, vamos chamar todo homem bom, forte. Não, tem muita gente aí. Então vamos separar. Não, tem muito. Aí 300 homens ali, não é verdade? O texto diz, 300 homens foram aqueles que se colocaram, que Deus, né, elegeu para que pudessem estar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas aqueles homens lutaram? Não lutaram. Eles quebraram o vaso e andaram com tochas acesas. Sabe por que isso? É porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele vai fazer algo na tua vida que vai ser da parte dele. Aleluia. Não vai ser pela tua força. Glória a Deus. Imagina se aqueles 300 homens
vitória. E Deus me chamou porque eu sou forte. Eu matei 10, eu feri 50. Mas foi assim, não foi. Eu creio que... Eu acho legal essa passagem, porque uma vez eu já preguei sobre isso. Chamado para quebrar vaso. Essa foi a mensagem. Eu creio que quando aquele povo estava adentrando, pastor, no arraial novamente, estava o povo celebrando. Olha, esses são os valentes de Gideão, como nós chamamos até hoje. Mas no fundo, no coração dele, ele assim, meu Deus do céu, que vergonha. Ele dando tchau, sabe, que vergonha, não fiz nada. Eu só quebrei vaso. Eu só fui obediente à palavra do Senhor. Olha, eu quero dizer com isso, querido. Às vezes aqueles lá de fora vão olhar a tua vitória, vão olhar aquilo que Deus realizou na tua vida. Eles vão falar assim, poxa, mas fulano é uma bênção. Fulano, olha, eles podem até dizer assim, fulano é bom, fulano é forte, olha, como Deus usa a vida dele. Mas no fundo, nós vamos pensar assim, eu não fiz nada. Glória a Deus, aleluia. É dessa maneira, querido, sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória. É verdade, ó Deus, aleluia. Quando o homem pensa em se exaltar, Deus derruba, Deus quebra o vaso de novo e faz novamente, para que ele venha a ser simplesmente um vaso de barro. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo isso? Diz amém. Amém! Aleluia! Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Ou seja, Ele dá presente para aqueles que o buscam. Aleluia, Jesus. Querido, vamos fechar esse momento, vamos fechar essa campanha louvando. Vamos fechar essa campanha reconhecendo o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Reconhecendo que mediante as circunstâncias de tribulação, daquilo que nós venhamos a passar ou não, que nós venhamos a passar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Que os nossos olhos não venham estar nos gigantes que se levantam. Que os nossos olhos não venham estar nessa crise. Que os nossos olhos não venham estar sobre aquilo que nós estamos enxergando. Mas que os nossos olhos venham estar elevados ao lado que é de onde nos virá o socorro. O salmista já disse: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu essa mensagem nessa noite? Você entendeu isso para a tua vida? Aleluia, Jesus. Talvez eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui com os irmãos antes de terminar. Nesses 12 dias que nós passamos aqui, o que Deus falou no teu coração? Qual é o desafio? Você teria coragem de falar que o meu desafio é esse? Qual o propósito que Deus colocou no teu coração para esse ano de 2016? Aleluia, Jesus. Lê a Bíblia. Glória. Se fores fiel ao Senhor. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, lê, pastor. Tá bom negócio, hein? Mais alguém? Qual que Deus colocou no coração? Lê a Bíblia e vê a saúde de um sobrinho que deu lá na Bahia. Lê a Bíblia e vê a saúde. Pelos olhos da fé nós já cremos que isso vai ser acontecer. Aleluia, Jesus. E meu cunhado de Milton, eu estou aqui orando todo dia pela saúde dele, que está endemoniado, ele está aqui todo dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela saúde dele. Tem mais alguém que tem propósito aqui diante do Senhor nesse ano de 2016? Pode falar se é um carro, pode falar uma casa nova, pode falar, não fica preocupado não. Eu tenho. É de Deus. Eu tenho. Deixar de fumar. Já estou deixando daqui uns 3 dias, eu não sei o que é isso. Glória a Deus. E fazer minha casinha. Amém. E o amado? Pela libertação da minha mãe. Aleluia. Glória a Deus. Tua mãe é ela? A minha mãe não veio. Tá. Amém. Glória. Tá vendo, irmão? Quantas coisas que Deus falou, pastor, no nosso coração. Quantas coisas que nós já colocamos diante do Senhor. E talvez é o próprio Espírito Santo de Deus que ministrou isso no nosso coração. Aleluia, Jesus. Olha só que coisa linda. Conversão, libertação, edificação, que é a leitura da palavra de Deus. Quantas coisas. E eu sei que cada um de nós temos um propósito assim. Cada um de nós temos esse propósito. Nós temos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora, irmão, esse povo 40 anos no deserto, mas houve um momento que a coisa apertou. Houve um momento que aumentou a dificuldade, a pressão aumentou.
Mas aqueles que se permaneceram firmes e fiéis ao Senhor, adentraram a terra prometida e experimentaram do maná do Senhor. Glória a Deus. Querido, o que eu quero dizer para a tua vida nessa noite? Creia. Então somente creia. Amém, irmão? Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqueles que vão ler a Bíblia, você pode pegar um livro do mundo aí, você vai ler em 10 minutos, mas se você for ler a Bíblia em 2 capítulos, já te dá sono. Há uma batalha espiritual muito grande. Pode ter certeza disso, eu sei que eu passo por isso. Às vezes lá no seminário é uma luta que a gente tem que fazer comentário, exposição bíblica lá de 30 capítulos, lá eu já fiquei doido com isso. Mas persevere no Senhor e Deus te dá. Aleluia, Jesus. Aqueles aí, na hora da dificuldade, irmã, no que diz respeito à libertação, né, eu creio que só a irmã já está colocando isso diante da igreja, o Senhor já está ouvindo, já está pegando esse clamor aí. Aleluia. Deus já está libertando, já entrou com provisão na vida dela. Eu creio que jamais agora a irmã vai colocar mais um cigarro na boca. Mas não vai fazer, irmão. Mas não vai fazer igual aquelas igrejas lá que eu vi no YouTube aí, que o cara enfia o cigarro na boca da pessoa que está fumando. Fuja da aparência do mal. Aleluia. Né? A gente tem que fugir da aparência do mal. Mas, querido, o que eu quero dizer para nós nessa noite: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Não sei, ou melhor, soube de alguns dos propósitos que você vai colocar diante do ano de 2016. Não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser mil maravilhas, que você vai ser tudo bom. Não é. No mundo nós temos lutas e aflições. Mas, como diz o Theo, completando o versículo, tem de bom ânimo, porque eu. Aleluia, Jesus. Pode glorificar o seu Cristo. Glória a Deus. Eu venci o mundo, diz o Senhor, não sou eu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós precisamos depositar a nossa confiança nele. Aleluia. José falou assim: olha, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós não nos rebelarmos contra o Senhor, se nós nos atentarmos a tudo aquilo, olha, esse povo aí é pequeno demais. Foi mais ou menos isso que Caleb falou ali: esse povo é pequeno demais. Por quê? Não pela força dos braços daquele povo, mas pela força do Senhor dos exércitos, que era o Deus daquele povo. Aleluia, Jesus. E Deus tinha uma promessa naquele povo, como Deus tem uma promessa na vida de Glória a Deus. Aleluia. Se Deus quisesse só te salvar, você ia ser salvo e seria arrebatado rapidinho para o céu. Seria ótimo. Mas você ainda está vivo. É porque você tem uma missão para cumprir. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E você que colocou o seu propósito diante do Senhor, talvez essa palavra, talvez as palavras que foram ministradas, louvores no decorrer dessa campanha, se talvez ele tocou o teu coração e você sentir o desejo de vir aqui à frente para que pudéssemos estar orando pela tua vida, eu gostaria que você saísse do teu lugar e que você viesse aqui à frente. Coração, se talvez você até agora mesmo, você já talvez tenha até abandonado aquilo que Deus já falou no teu coração lá atrás, e você quer se renovar. Sabe por que eu estou pedindo para que você dê as mãos? Glória a Deus. Porque vocês vão precisar muito do outro para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Isso é um corpo. Isso é aquilo que Deus quer para nós aqui nessa terra. Que nós vamos ajudar a sermos parceiros, a sermos suporte um para os outros. Glória a Deus. E aí eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse a tua oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A tua oração daquilo que você colocou diante do Senhor. Em nome de Jesus. E aí você vai falar assim: Senhor, imagina na tua mente aí o trono do Senhor, o trono lá da graça do Pai. Imagina que lá está o Senhor Jesus sentado e querendo ver as tuas mãos para enxergar aquilo que você colocou diante dele como propósito. Eu gostaria que você pudesse orar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, eis aqui o teu povo, Pai. Deus, nós colocamos diante do Senhor cada vida, cada propósito, cada oração que está sendo feita nesse lugar. Senhor, acrescenta, Pai, em nossa vida, dê-nos mais uma porção de fé. Senhor, em nome de Jesus, nós já repreendemos, Pai, todo espírito de incredulidade, tudo aquilo, Senhor, que vem, Pai, sobre a vida dos teus filhos, para que
Senhor. E que nessa noite, Deus, o Senhor possa estar movendo os corações. O Senhor possa estar movendo a cada vida, Senhor. Movendo, Senhor, a cada servo, Deus. Ah, Deus, Tu tens chamado o povo. Tu tens chamado o povo para sair do Egito e para caminhar numa terra prometida. Ah, Senhor, e aquele que perseverar, Tu darás a vitória. Tu darás, Pai, assim, para a consagração. Ah, Senhor, dê-nos, Deus, essa fé para que venhamos a caminhar a cada dia. Dê-nos, Senhor, a Tua fé para que nos faz remover montanhas, Senhor. Deus, traga libertação para quem precisa de libertação. Ah, Senhor, traga cura para quem precisa de cura, Senhor. Mova as famílias nesse lugar. Ah, Deus, toma, Pai, os pais, toma as mães, toma, Pai, os tios, toda a parentela. Ah, Senhor, cumpra o propósito que há no Senhor na vida deles, Senhor. Se Tu queres, Pai, mova o sobrenatural nesse lugar. Mova, Senhor, o sobrenatural sobre essas vidas, ó Pai. Nós oramos, Senhor, por esses pedidos. Nós alçamos diante do Senhor esses pedidos que aqui estão, Pai. Escreve nos papéis. Deus, em nome de Jesus, seja com eles. Toma, Senhor, se é da vontade do Teu coração, se é conforme Tu querer, se é conforme a Tua vontade, Deus, faça cumprir na vida da Tua igreja, e faça os Teus filhos prosperar. Ah, Senhor, Deus, é o propósito dessa igreja, um tempo novo, e o Senhor venha para estar na provisão. Ah, Senhor, fica levanta missionários aqui, levanta pastores, Senhor, levanta fiéis do Senhor para o ministério de louvor, levanta, Senhor, fiéis do Senhor, que essa Tua palavra, pregação da Tua palavra. Ah, Deus, nós agradecemos o Teu nome, e nós declaramos que só o Senhor é Deus. Nós não estamos preocupados com os gigantes que se levantam, nós não estamos preocupados com os problemas, com as lutas, mas nós queremos olhar para o alto, que é de onde nos virá o socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor Jesus. Ah, Senhor, toma, Pai, cada pessoa, toma, Senhor, cada um aqui em Tuas mãos, e que em nome de Jesus, no ano de 2006, até o mês de dezembro, nós possamos testemunhar da Tua graça, testemunhar do Teu poder, testemunhar das maravilhas que o Senhor fez em meio ao Teu povo. Ah, Senhor, nós selamos, Pai, aqui no reino espiritual, cada pedido, e nós selamos nesse reino espiritual essa campanha, Senhor. Deus, primeiramente nasceu o propósito do Teu coração. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos, venha sobre nós, Senhor, nos alimente com fé. Cada dia nós precisamos olhar para Ti. Ah, Senhor, obrigado, Senhor. Diga assim comigo, Senhor, acrescenta ao meu coração mais fé, para que eu possa tomar posse da minha vitória, da minha terra prometida, daquilo que o Senhor preparou para mim. Aleluia. Se você crê nisso, querida, aplauda bem. Glória a Deus. Aleluia. Ainda fica ali, irmãos. Fica aí, não sai agora não. Amém. O servo do Senhor está louvando. Nós já estamos encerrando esse projeto 2016. Amém? 2016. Deus, aleluia. Essa canção, ela fala sobre o ela fala sobre a conquista. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Essa era a voz. Nós estamos pregando essa para eles. As roupas deles não se rasgaram. Os sapatos não desfizeram. É verdade. E alguns conseguiram chegar na realidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nessa noite, querido, conquista do Senhor na vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Conquista. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Adoramos. Você pensa que tudo acabou, que tudo está perdido. Mas hoje Deus te trouxe aqui para falar contigo, para dizer que esse deserto
vida breve vai ter fim. Um milagre realiza, muda a tua história hoje aqui. Lembra de Israel no Egito, nas mãos de Faraó, sendo humilhado, escravizado, mas Deus nunca os deixou. Vai ser assim também em tua vida, Deus vai te livrar. Em lugar da humilhação, escravidão, Deus vai te exaltar. Foi assim com Israel quando o deserto atravessou. Com 40 anos caminhando e o maná nunca faltou. Seus sapatos e vestidos jamais se envelhecerão. Prometi naquele dia, te preparo uma mesa do deserto, vence o inimigo. Vai tirar a guarda-rocha, te cobrir com sua mão, vai matar a tua sede. Esse é o Deus de Abraão. Hoje é o dia da conquista. Tome posse, meu irmão. Se tem inimigo, você vai derrotar. Se existe muralha, você vai derrubar. Se lá no Egito o Faraó te humilhou, hoje é dia de Deus te exaltar. Conquistar os sonhos que um dia perdeu, conquistar a terra que o Senhor prometeu, conquistar o impossível, a vitória alcançar. Hoje é dia de você conquistar. Conquistar, meu irmão, conquistar. Tua vitória já chegou. Está escrito, Ele estará contigo. Se nos rios tu passares, eles não te afogarão. Uma coisa nova acontecerá na sua vida. Hoje é o dia da conquista. Tome posse, meu irmão. Foi assim com Israel quando o deserto atravessou. Foram 40 anos caminhando e o maná nunca faltou.
para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos tomaram posse nesta noite? Diga glória a Deus. Eu tomei posse da minha vitória. É mais uma salva de palmas para Jesus. Porque toda glória, toda honra seja dada a Ele. Que Jesus Cristo. Que Jesus maravilhoso. Que pena que aqui é limitado. Aqui nós temos que parar. Amém, mas a alegria é que um dia vai ser eternamente. Não vai ter espaço para o dia de amanhã. Aleluia. Glórias a Deus sempre será. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmão. 12 dias. Amém. Acho que vencemos os Gideões. As Gideões tem um bom tempo, né? No congresso lá, mas aqui foi 12 dias. 12 dias de bênção. Quero agradecer a presença de cada um dos nossos irmãos, do nosso irmão Diário. Que palavra boa, palavra de Deus. Amém. Deus abençoe. Os levitas, amém. A missionária, amém. Também trouxe uma palavra de Deus no domingo. Foi uma bênção. Louvou o Senhor. Os cantores, os irmãos da igreja, os irmãos que visitaram, nosso irmão Renato, cada um dos irmãos, só temos a agradecer, irmão, superou minha expectativa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que em 2017, se Jesus não tiver voltado ainda, amém, será melhor do que esse ano ainda, porque a tendência é progredir, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos. Perguntar à empresária Adriana, já tem CD ainda da cantora e do cantor, não tem? Do cantor tem, mas se precisar da cantora, tem como também fazer depois, tem? Amém. Então, os irmãos que não adquiriram, irmãos, adquirir, vamos ajudar o servo do Senhor e ajudar a nós mesmos, amém? Glórias a Deus. Estenda as tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos com Deus durante esses 12 dias. Coloque em prática, irmãos. Amém? O tempo vai passar. Coloque em prática. E aí você vai chegar no final do ano 2017, como Josué e Caleb chegou. Eu creio que quando eles pisaram a terra prometida, tomaram posse da terra prometida, eu creio que eles olharam para trás e disse, valeu a pena. Amém? Então você vai vir as adversidades, vai vir os desafios, mas crê em Deus. Amém. Permaneça fiel. Chegue no outro lado. Amém. Cante o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Só avisando para os irmãos que na sexta-feira nós temos um culto de libertação com o nosso irmão Renato. Amém.